Madalena está sem áudio. Tá ouvindo agora? Alô? Pronto, Oi, agora tá sim. ouvindo? Ah, tá. Sim, deixa eu repetir o que eu disse, né? Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Por intermédio de Gerry, né? Chegamos a Danilo, e eu acho que a temática de hoje que a gente vai discutir, eu acho que é sempre atual, é sempre um desafio você estar discutindo, né? Que é o controle social, e com a turma, pelo menos foi o que o Gerry me disse, que vai estar nessa disciplina, né? Que Danilo é o orientador, né? Na disciplina, eu acho que o produto dela, que é essa carta aberta, né, que está descrito aí no programa de vocês, eu acho que nessas discussões, que o que enriquece, vai enriquecer mais, será as discussões, né, após a minha fala, após a fala de Sou, após a fala de Gerry também, Matalauê. Mas, assim, para falar, eu estava pensando que eu ia falar depois de Soco, eu acho que ia sobrar poucas coisas para mim falar, né? Mas porque isso é uma referência na área de controle social, do segmento dos usuários, isso aí a gente já caminhou muito junto, eu do lado da gestão e do lado fizemos propostas juntas e tivemos desencontros, mas na intenção de construir propostas fortes em busca de um controle social eficaz e eficiente, né, dentro da saúde, né, do subsistema de saúde indígena. Mas como que eu posso dizer? Como o Danilo falou inicialmente na sua fala, ele contextualizou desde lá do respeito, desde lá do início da FUNAI, quando a saúde indígena estava dentro da FUNAI, quando todas as políticas públicas, na verdade, estavam nos braços, né, da FUNAI. E aí, quando, no final, no meado de 99, na hora quando se passou a saúde indígena, criou-se, né, a saúde indígena, passou para a responsabilidade da FNS, que era a Fundação Nacional de Saúde, que depois passou a se chamar, não mudou muito, só mudou o nome, né? É a Fundação Nacional de Saúde, que passou a ser FUNASA, né? E passamos a responsabilidade da saúde para o Ministério da Saúde, eu acho que as políticas têm que estar dentro do seu ministério. No caso da saúde, ela teria que estar dentro do Ministério da Saúde, assim como a educação, dentro do Ministério da Educação, né? Então foi isso, foi uma luta inicialmente, foi muito, essa transição foi um pouco conflituosa, né? Não só com relação à parte institucional, mas com relação à força do movimento dos povos indígenas, né? E eu pude presenciar, porque essa época já era do Ministério da Saúde, e desde quando passou o subsistema que criou o subsistema para a FUNASA ser responsável, então, de um lado, tinha o fio condutor, que era dos movimentos indígenas, que não queria que a saúde saísse e fosse ficar sobre a responsabilidade da FUNASA, ou seja, do Ministério da Saúde. Por um outro lado, não tinha como a FUNAI, o Ministério, né, a FUNAI que estava dentro do Ministério da Justiça, tomar conta da educação, tomar conta como é que diz, da saúde. E, durante esse tempo, precisava se criar conselhos, que é a parte do movimento social, para poder estar discutindo essa transição, né, meio tumultuada, para poder a gente chegar realmente, mostrar a importância da força do controle social, dos movimentos sociais, para poder se instituir essa política, fortalecer, implementar, vamos dizer assim, a política que já estava estabelecida, né? Como vocês já devem saber, nesse material que Danilo passou, que foi na Lei 8080, que é a Lei Arouca, que nós chamamos, que foi introduzido dentro da 8080, um itemzinho onde dizia lá subsistema de saúde indígena, que criou-se o subsistema lá com a organização. E é isso que eu sempre falo, sempre nas minhas falas eu tenho dito, que nós temos que cuidar, eu digo nós, no sentido dos povos indígenas. Eles têm que lutar nos seus movimentos para que fortaleça o subsistema. Não importa quem vai estar na gestão dentro do Ministério, se é FUNAI, ou se é CESAI, se é FNS, se é FUNASA, o que importa, a gestão se faz, o que importa é que ela permaneça fortalecida dentro da 8080.
E quando se chega lá na 8.142, aonde tem essa participação do movimento social, da toda a comunidade, da sociedade civil, é aí aonde tem que estar se colocando, é aí onde tem que estarmos preparados, né, para poder vivenciar, fortalecer, implementar essas políticas, né, de saúde, nesse caso específico de saúde indígena, né? Mas, deixa eu ver que eu peguei aqui tantas coisas que a gente vai, que eu fiz aqui uma pescazinha para não me esquecer. Mas, para isso, o que a gente sentiu de dificuldade, o maior desafio é o desconhecimento por parte não só da comunidade indígena, da população indígena, que são os usuários do subsistema, mas dos próprios gestores, né, da saúde indígena, dos profissionais de saúde, sem direção de como o rumo tomar para poder fazer essa gestão. Então, isso foi muito difícil, mas juntos, a gente tentou e tem tentado fazer essa harmonização dos fios, né, dos sistemas, por exemplo, trabalhador, gestor, que são os segmentos, os 3 segmentos do conselho, e os usuários. Tanto que está lá dito lá na legislação que estrutura do conselho, uma resolução do Conselho Nacional que reestrutura os conselhos nacionais, porque todos os outros conselhos eles são embasados justamente nessa legislação, que é a resolução de 2012, que ela revogou a 333, que é a 453, que eu acho que essa legislação, ela nos dá toda a orientação ali. Ela estrutura, ela fala qual é o papel do controle social, ela define as condições dos conselhos, seja ele os conselhos nacional, o conselho estadual, os conselhos municipais, e no nosso caso, no caso da saúde indígena, é o conselho que é deliberativo, é o Conselho Distrital de Saúde Indígena. E com os seus conselhos consultivos, que são os conselhos locais de saúde indígena, né? Aqui, no caso, na Bahia, especificamente, nós temos o CONDICE, né, que nós só temos um DICEI aqui na Bahia. Temos alguns estados que têm mais de um DICEI, entre outros, Mato Grosso, mas aqui na Bahia só temos um DICEI, só temos, então, um CONDISE, mas temos 9 conselhos locais, que porque temos 9 polos base de saúde indígena, em cada um desses polos eles têm um conselho local. Esse conselho local, eles são consultivos, e ele tem uma diferença dos conselhos locais de municípios, porque o Conselho Local Indígena é uma legislação que existe. Na Política Nacional de Saúde Indígena está descrito que Conselho Local de Saúde Indígena só pode ser composto por indígenas, né? Então, vamos supor um polo base de Paulo Afonso, por exemplo. Os indígenas, as etnias daquele polo base, eles vão formular, eles vão constituir, compor esse Conselho Local de Paulo Afonso. E isso, quem vai decidir o quantitativo por etnia, isso tem que ser os próprios indígenas, a população é que tem que decidir, a comunidade que vai definir, não é a gestão. Qual é o papel da gestão nisso? A gestão tem por responsabilidade dar as devidas condições para que aconteça esse controle social em cada uma dessas localidades, no caso, né? Desses conselhos. Mas que, infelizmente, é um desafio, eu falo infelizmente porque já tem 20 anos, né, no SASI-SUS, que foi em 2000, para cá, que a gente está, desafios, fortaleceu-se, sim, eu nunca digo que houve retrocesso, nunca, eu sempre falo que tudo que há, se estanca um pouco, é para que a gente se levante com mais força, com mais proposições, como atualmente, como o Danilo falou, com essa questão aí dos conselhos que ficou nessa paradeira aí. Nós sofremos esse processo quando criou-se a Secretaria, que é a CESAI, né, a Secretaria de Saúde Indígena. Nós passamos 2 anos praticamente com o conselho que gerou judicialização, um monte de coisa, porque não estava legal. Estava legítimo, mas não estava legal, né? Então, por que isso acontece? Na transição, a FUNASA que tinha o poder, eu digo institucional, né, legal, sobre o controle social indígena.
Quando criou-se a CESAI, o que aconteceu? Era necessário que se tivesse legalmente falando, algo que instituísse o controle social sob a responsabilidade da CESAI. E para isso demorou praticamente 2010, foi quando nasceu a CESAI, para 2012, né? Que aconteceu. Aí criou-se essa portaria, que número, deixa eu me lembrar aqui de qual, que eu sei às vezes de qual, 750 do gabinete do ministro, que já foi agora, em novembro saiu uma outra, né, que Danilo apontou aí, que acho que vocês já devem ter lido, mas a época foi a partir dessa portaria, juntamente com a 453, que é uma resolução do Conselho Nacional, que nós, aqui na Bahia, que todos os 34 de e os seus condizes, reestruturaram, reformularam os seus conselhos, né, embasado legalmente nessa legislação, porque é ela que nos dita, né, a instituição desses conselhos, né? Então, acho que, e para isso, tem que ter uma consciência estabelecida nos conselheiros, na comunidade indígena e nos trabalhadores, para ter esse entendimento, e nos gestores, porque tem que ter uma sensibilidade dos gestores com relação ao controle social e a importância, né, a importância do controle social para a implementação das políticas, dos instrumentos de planejamento, né, da saúde indígena, de um modo geral, o instrumento de gestão que nós temos no DICEI, na saúde indígena, é o Plano Distrital de Saúde Indígena, né? Ele que diz lá todas as ações, as suas diretrizes, dentro de 4 anos, como vai ser trabalhado as demandas daquele distrito. Anualmente, existe-se um relatório de gestão que é para mostrar, tem na saúde indígena, tem no municipal, tem no município, tem no estado. Olá, Ailson Sotrucar, estou lhe vendo, tudo bom? Aí, então, o que acontece? Esse plano distrital de saúde indígena, ele tem que ele tem que ser construído de forma participativa com os indígenas, né? E nós fazíamos muito isso aqui na Bahia, que nós íamos para os polos, ele trazia as demandas e, tecnicamente, a gente lapidávamos aqui no nosso plano, apresentava isso em assembleia, né, no pleno, para ser aprovado. E, anualmente, no final, a prestação de conta, que é o relatório, né, de gestão que é apresentado. O que foi feito, do que foi planejado, o que não foi, por que não foi feito, ele ainda é importância para o exercício do ano seguinte, e isso é uma decisão dos 3 segmentos do Conselho, né? Mas, assim, falando do jeito que eu estou falando, parece que é fácil, mas não é. As dificuldades que a gente encontra enquanto gestão, porque muitas vezes não é só na saúde indígena, mas em todos os conselhos, né? No âmbito municipal, estadual, no nacional, o que acontece? Muitas vezes o segmento do gestor, ele não se sente parte do conselho, né? Se você for olhar, parece que está à parte. E no início, é engraçado, na saúde indígena, que acontecia assim, que tanto o lado dos usuários, eles achavam que o gestor estaria naquele momento, naquele pleno ali, para poder prestar conta, e sem lembrar, dizer assim, mas e eu, enquanto do segmento usuário, também não presto conta, não? A responsabilidade essa do gestor, essa do segmento trabalhador. Então, calava-se, só quem falava era o usuário, né? Mas isso já com o tempo, com uma palavrinha-chave que eu acho importante, educação permanente, né? A educação permanente dá, vamos dizer assim, a luz, né? Para que esses conselheiros, para que esses profissionais, para que esses gestores entendam que, quando eles estão planejando, fazendo o planejamento, né, da instituição, do que eles vão trabalhar, é algo participativo, que cada um tem que fazer sua parte, né? Cada um tem que fazer, e que não é responsabilidade do gestor sozinho ter que elaborar, implementar, fiscalizar. Não, vamos dividir os papéis.
A gente tem que dividir os papéis, mas para isso, todos nós temos que ter conhecimento qual é o papel de cada. É engraçado, isso todo deve saber que desde o início, né, e ele já foi, acompanha isso, o que é que se diz? Os indígenas e os parentes, o que é que eles faziam? Acha, até hoje tem muitos ainda que a gente encontra, que o usuário tem que fazer gestor, o segmento do usuário tem que fazer gestão, e você não é, controle social não faz gestão. Né? A gente está participativo porque a gente vai ajudar desde o início, porque se você não coloca os 3 segmentos para trabalhar o planejamento a ser implementado, vai ter problemas na hora, por exemplo, de aprovar esses relatórios. Então, tem que chamar os 3 segmentos para construir juntos o quê? O planejamento daqueles 4 anos, baseados em todas as diretrizes, as metas, e os indicadores e tal. Porque vai facilitar a implementação desse planejamento, dessas ações, né? E na hora de aprovar, todos tenham conhecimento. Para isso, tem que ter, eu tenho que estar sempre repetindo, você tem que estar capacitando esses conselheiros, né? E outra coisa, conselho não é lugar cativo para poder... tem decanos nesses conselhos, se você for olhar, não sai não arreda o pé. Tem umas lideranças, né, que não arredam o pé, não só, eu estou falando especificamente do Conselho Indígena, mas isso acontece. Eu sou do Conselho Nacional e vejo isso, assim, essas fragilidades. A gente trabalha muito com os municípios, a gente chega lá, entende, quem faz muitas vezes o conselho é o gestor municipal, é o secretário de saúde, né? O nome dos segmentos, eles estão lá só para poder dizer que está na formulação, que lá as entidades estão participando, mas de fato não participam. Né? Então, esse entendimento, esse fortalecimento do controle social, ele só vai realmente acontecer de fato quando houver uma educação permanente e essa troca permanente também dos conselheiros, para que outros da comunidade também tenham conhecimento. Aí muitos perguntam assim, eu não sou conselheiro, vou fazer o que lá no conselho? Claro, você é um cidadão, você é um munícipe, né? Vá lá conhecer o que foi planejado para o seu município na área de saúde, o que está sendo executado. Então, você tem que incentivar a participação, mesmo eles não sendo conselheiros naquela composição, porque o conselho é um órgão, ele é institucional, mas quem faz o controle social somos nós, cidadãos, né? Cada um tem a sua demanda, precisa conhecer o que está se passando na área de saúde. Vou me cortando, porque eu falo para Dedé, o povo me dá minutos, às vezes, certo? Então, assim, eu fico verificando que, para que o controle social precise dar as mãos uns aos outros, se não partir desse entendimento coletivo, nós somos 5 mil e tantos conselhos, vamos dizer assim, né? Porque são dos municípios, estou falando, fora os locais, né? Que a gente vai falar, que são os municípios. E os 34 da saúde indígena, né? Então, quando você vai fazer um estudo para conhecer como é que diz, o quadro situacional desses conselhos, é extremamente fragilizado, né? Extremamente fragilizados, né? Madalena, Oi. se puder daí concluir mais uns minutinhos. Posso. Obrigado. Pronto. Então, falando, deixa eu ver onde é que eu vou falar algo que eu acho que achei muito importante de falar com relação a isso. Assim, para poder finalizar, que acho que pode deixar no debate mais, a gente tem que mostrar que o controle social são espaços, né, onde de discussão, de lutas, né, e que ele é algo permanente, né, eles são deliberativos, eles precisam ser fortalecidos sempre,
precisam que esses conselheiros, a gestão precisa realmente institucionalizar através, que eu chamo muito que é a Bíblia do Conselho, que é o regimento onde vai estabelecer todas essas necessidades, essas demandas locais e desses conselhos, porque cada um com seu diferencial, e quem vai construir isso vai ser as necessidades a partir de cada localidade. Então, os regimentos, registrando e tudo, vão lá mostrar as necessidades, principalmente de infraestrutura, dando essa responsabilidade de cogestão, que eu acho que tem que ser de cogestão. Eu acho que o controle social é algo, hoje mesmo, estou participando da primeira amostra, né, de apoio institucional no SUS, né, do qual a gente faz parte, que vocês podem até estar participando, pode entrar direto no DataSUS, e está passando até o dia 10. Hoje mesmo, Pigato, que é do Conselho Nacional, estava falando um pouco sobre o controle social, né, que teve uma abertura das instâncias de controle social, das instâncias colegiadas hoje. Muito interessante, caso vocês queiram assistir, está lá gravado no YouTube, viu? E vamos passar, então, mas falar, chamar alguma coisa, depois eu digo. Muito obrigada, então. Deixa eu só informar, existe uma rede, quando eu falei em capacitação, existe a rede de conselhos no SUS. Se vocês entrarem lá, existe os cursos que você pode fazer à distância, né? Que eu acho que é interessantíssimo, né? Na rede de conselhos no SUS. Obrigada, viu? Não sei se eu falei, se foi, o que eu disse, eu fui falando meio solto. Não, super obrigado, foi uma aula incrível. Jerry, bom, boa tarde, obrigado também pela participação, bem-vindo. Jerry, se você puder apresentá-lo. Pedir desculpa pelo Não, eu atraso. quero apresentar isso. A fala dele Sim, aqui. pode Eu apresentar. Sim. vou aguardar ele, estou ansioso para ouvi-lo. Então, é isso, meu camarada. Seja bem-vindo. Né? Você está em Brasília, mas está nesse momento no Brasil inteiro. Nós temos gente aqui de diversos espaços. Então, a fala é sua, irmão. Fique à vontade. Obrigado, GR. Agradecer, em primeiro lugar, pela paciência e pedir desculpa pelo atraso, né? E parabenizar aí a Madalena peguei o final da apresentação dela. Bem, meu nome é Issô Trucar, eu sou... Só um momento, Issô. O professor, eu estou ouvindo muito baixo. Você está conseguindo ouvir adequadamente aí? Também está um pouco baixo. Vamos ver se agora melhora. Melhorou? Estava ouvindo bem Pronto, aqui. tá melhor, tá melhor. Ótimo, Pronto. tá bom. Meu nome é Issô Trucar, eu sou cacique do povo Trucar em Pernambuco, na terra indígena Trucar-Tapera, município de Orocó. Hoje eu estou representante do Condis Pernambuco, da coordenação colegiada, sou uma espécie de um presidente lá, e também faço parte da coordenação colegiada do Fórum de Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, que foi restabelecido por força da portaria 3021 de 4 de novembro de 2020. Né? Foi uma luta de todos nós, povos indígenas, e a militância do movimento indígena no Brasil, para que a gente conseguisse dialogar com o governo federal e mostrar a importância do controle social da saúde indígena no processo decisório das políticas públicas voltadas para os povos indígenas no Brasil. Costumo dizer que você não consegue fazer gestão sem um controle social. E não consegue fazer ações de controle social sem os trabalhadores e sem a gestão. Então, nós somos um tripé. Né? Nós somos um tripé que precisa ter equilíbrio funcional. E, para mim, a porta de entrada para esse conjunto harmônico é a humildade. Não dá para você militar ou estar gestor se você não tem humildade. Quando você tem humildade, você passa a demonstrar às pessoas que, através da humildade, você gosta do que faz. Porque não dá para você estar numa função, desenvolvendo uma função, uma ação, se você não gosta do teu público ou não gosta do que está fazendo. Nós, enquanto indígena, eu, Gerry e muitos outros militantes desse movimento,
passamos por diversas fases nesse processo, entre elas o processo de discriminação racial, entre elas o processo de rejeição pela presença de nós, povos indígenas, porque o controle social não foi nos dado. É uma luta de conquista e conquista. Nós construímos esse espaço. Não é porque está garantido no artigo 198, inciso 3º da Constituição Federal, que foi permissível que a gente participasse. Pessoas que hoje detêm conhecimento, ou se diz que detêm conhecimento sobre a saúde indígena, nos pisotearam. E nós, de forma teimosa, com os pisoteios, passamos a entender aquilo como um ensinamento. É aquela coisa do sapo. Você bota ele para fora e ele insiste em voltar. Então, nós, enquanto povos indígenas, éramos aquele sapo que tentava entrar e o pessoal nos escorraçava, porque saúde indígena era para ser discutida, me desculpe a expressão, só com os brancos, porque eles se sentiam detentores de conhecimento sobre nós, povos indígenas. Ou seja, subestimava a nossa inteligência. E, além disso, dizia que nós éramos desprovidos de conhecimento. E é o contrário. Se vocês observar, o controle social na saúde indígena deve ser visto como espelho no Brasil. Ainda há pouco a Madalena falou que tem caciques, lideranças, que tentam se perpetuar enquanto conselheiro. Isso se dá em todas as fases do controle social no SUS. Pessoas que usam o controle social como trampolim político. E não deveria ser assim. Eu acho que tem que haver essa rotatividade, tem que haver essa inovação dessa roda que já foi criada, essa roda de participação social, oportunizando os mais jovens a participar desse ensino e aprendizagem, valorizar as políticas públicas e ter gosto. Não dá para você ter uma prática, um discurso e uma outra prática. A gente precisa do mesmo discurso exercitar a prática, né? Porque aí a gente diz, olha, eu sou legalista, abro oportunidade para que as pessoas participem, eu tenho o meu tempo no conselho, eu vou me afastar, vou fortalecer a minha base, e se amanhã ou depois eu precisar voltar, eu vou voltar, mas alguém já passou aqui, já me substituiu. Essa não é a realidade que a gente vive no Brasil, né? Se você olhar hoje, no controle social do SUS, é sempre as mesmas caras. As organizações, algumas instituições, brigam, destituem as pessoas, mudam de segmento, porque querem estar aparecendo em algum lugar. Nós, povos indígenas, temos um modelo de controle social diferenciado. Nós temos o Conselho Local, que é a base de deliberação do Conselho Distrital, ou seja, as nossas necessidades é discutida nos conselhos locais, na base, dentro da aldeia, e lá não participa só conselheiros classistas, lá está as lideranças, lá está as mães, lá está todo mundo que queira participar daquela reunião, levantar os problemas, e aí cabe ao conselheiro encaminhar e apresentar, levar para o Conselho Distrital, que é a base de deliberação, que está amparado pela Lei 8.142. E de lá, a gente começa a desenhar o modelo realmente que se adequa àquele povo. Ou seja, construir o PDSI, que é o Plano Distrital de Saúde Indígena, para os 4 anos seguidos, e aquele plano distrital, ele é como se fosse o Plano Nacional de Saúde. Ele é a Bíblia de cabeceira
do conselheiro. Tudo que a gente vai discutir, vai deliberar no pleno do Conselho Distrital, tem que ser com base no que foi construído no plano distrital. Mas só isso basta? Não, nós temos as questões que surgem todos os dias. Porque saúde pública, ela é isso. Saúde pública, quando você intensifica as buscativas, possivelmente muitos agravos aparecem. E a gente tem que deter um olhar para esses desafios que aparecem, que ele é tanto para o controle social, que ele é tanto para a gestão. E a gente não pode ter, nesse momento, uma confusão de papel. O gestor, ele não é maior do que o conselheiro, maior do que o conselho. A gente está em pé de igualdade. Só que o conselheiro não pode fazer gestão. Mas ele precisa criar estrutura para que o gestor desenvolva suas ações. É ele que liga o diálogo com a comunidade, é ele que precisa olhar para a política, para dentro da política, vendo o direito do trabalhador, o direito do usuário, o direito do gestor, a estruturação da política, entre elas as políticas setoriais, porque você não faz saúde se você não olha para a educação, você não faz saúde se você não olha para a sustentabilidade familiar, você não faz saúde se você não olha para a segurança. Entre nós, povos indígenas, a saúde ela está ancorada com a questão do acesso à terra. Se o índio não tem terra, ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem segurança, ele não tem paz, ele não se alimenta. Então, veja que é um conjunto. E nós, enquanto conselheiro, enquanto liderança, nós não olhamos único e exclusivo para a questão curativa. Além da prevenção, nós pensamos nessas outras políticas para você não adoecer. Nós temos muitos parentes doentes porque não tem acesso à terra, porque o mesmo governo que promove ou que cria os meios para o subsistema dificulta o acesso à terra. É o mesmo governo que dificulta o acesso à educação. Né? Então, nós temos essa série de dificuldades, mas uma das coisas importantes é que essas representações indígenas vêm buscando criar esses espaços políticos de extrema importância dentro dos meios acadêmicos. Hoje, os maiores parceiros que nós temos é a academia, que seja ela federal, que seja ela estadual, ou que seja ela privada. Porque os povos indígenas vêm buscando de forma autônoma esses espaços. E tem alguns parceiros, né? Alguns outros parceiros que vê junto aos povos indígenas essa extrema necessidade e que tem contribuído nesse processo dialógico, buscando fazer com que essas parcerias aconteçam. Né? Com isso, nós vem criando ou ampliando um time de pessoas totalmente letradas para conduzir esse processo, para dizer ao companheiro não índio que ele precisa me ver de igual para igual, mas não como submisso, nem intelectualmente e nem pessoalmente. Nós somos iguais. Né? Então, agora vem mudando a coisa. Eu lembro que, em 91, a gente tinha os núcleos de saúde indígena, os núcleos indígenas de saúde, que eram os NISE. Quem dominava eram os brancos. A gente só tinha que chegar lá e balançar a cabeça. Tudo estava bom. Porque a gente vinha de um período de indigência. E o que era indigência? Era os parentes, como eu, como o Ger, que mora direto dentro da aldeia, era tratado como indigente pelas secretarias municipais de saúde, porque a gente não pagava plano, a gente não tinha condição de pagar nada. A gente era atendido pelo Fundo Rural ou pela equipe volante da FUNAI. Então, a gente vinha de um período de indigência. A partir da primeira conferência de proteção à saúde do índio, que aconteceu em 86, a FUNAI que fez,
A gente começou a dizer que nós precisamos de um subsistema que atenda à especificidade dos povos indígenas. Na segunda conferência, a gente reafirma o que tinha na primeira com mais uma reivindicação. Precisamos criar estabelecimento de saúde que desenvolva ações só para os povos indígenas. Lá na segunda conferência, a gente já começava a falar no Distrito Sanitário Especial Indígena. Em 92, foi implantado o primeiro Distrito Sanitário Especial Indígena e foi aberto um concurso público para 192 profissionais, que foi o Yanomami. Foi o primeiro Distrito Sanitário Especial Indígena fundado no Brasil. Aquele serviu de modelo para que se criasse o que a gente tem hoje chamado de 34. Né? E aí tinha uma coisa que era importante. A FUNAI cuidava dos índios deitados. E a FNS, que era a Fundação Nacional de Saúde, cuidava dos índios em pé. Ou seja, era para a FNS fazer saneamento nas áreas indígenas. Mas isso nunca aconteceu. E a gente nunca pôde participar efetivamente, nem cacique, nem liderança, para dizer o seguinte: olha, aqui vocês têm que fazer desse jeito, aqui vocês têm que fazer desse jeito. Isso não acontecia. A gente não tinha direito à fala. A gente tinha que aceitar as coisas vindo do jeito que vinha, mesmo que viesse para fazer mal. Em 99, com o advento do Decreto 3.156, que transfere de vez a saúde indígena da FUNAI para o Ministério da Saúde, com responsabilidade sanitária da FUNASA, havia mudado de sigla, era a mesma Fundação Nacional de Saúde, mas havia mudado de sigla. O decreto determina que seja implantado os 34 distritos sanitários especiais indígenas no Brasil e que se criem os conselhos. Nessa mesma época, tinha um projeto, era um projeto de lei, do saudoso Sérgio Arouca, deputado federal do Rio de Janeiro, congressista, que ele participou de toda a reforma sanitária do Brasil desde os anos 70 e participou da Assembleia Nacional Constituinte, que foi implantada em 87. Em 90, quando é homologada em 88 a Constituição Federal, no dia 5 de agosto, e se implanta o SUS em 1990, a gente conversa com o Sérgio Arouca, e eu participei dessa conversa com o Sérgio, juntamente com o Nailton Pataxó, com a Maninha Chucuru, com o saudoso Paulinho Paiacã, com o Ailton Krenak, com o Aritana, lá do Medixingu, que morreu, com o cacique Mário Juruna, que foi deputado federal, que a gente precisava de um sistema que atendesse aos povos indígenas. Sérgio Arouca, muito sensível, escreveu um projeto de lei que se transformou na Lei 9.836, que foi aprovada, que ela estava engavetada no Senado, havia passado na Câmara e estava no Senado, lá mofando, desde 90. E no dia 14 de setembro de 99, nós enfrentamos o Antônio Carlos Magalhães, que era presidente do Senado, às 3h30 da tarde, no cafezinho do Senado, articulado pela senadora Luísa Helena, Marina Silva e o saudoso Carlos Wilson, senador de Pernambuco, que colocou a gente nesse cafezinho com o Antônio Carlos Magalhães. E nós fomos cobrar demarcação de terra. Ele disse: olha, já viu o índio doente brigar por terra? Por que vocês não brigam pelo subsistema? Tem um projeto aqui do Sérgio Arouca que está engavetado. Aí a gente já topa. Ele disse: se vocês colocar 200 índios aqui no Senado, hoje, às 18 horas, eu coloco como pauta urgente para ser votado. Nós saímos na esplanada, na FUNAI, fomos para Sobradinho,
atrás de indígena para colocar no Senado. Colocamos 500. Tivemos 81 senadores votando a favor do projeto Sajaroca. Foi aprovado a Lei 9.836/99, que institui o subsistema de atenção à saúde da população indígena. E seguimos, mas faltava a política, a PENASP. A PENASP foi rabiscada porque era uma cartilha da FUNASA. E só em 2002, dia 1º de janeiro, se eu não me engano, 2002, foi publicada através da portaria 254. Foi publicada a PENASP, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde da População Indígena, e nela, no item 4.9 de controle social, destrincha como é que deve se dar o controle social na saúde indígena. Conselhos locais deve ser instituído em 100% de indígena. Ele é permanente, ele é consultivo, ele deve apoiar a política, ele deve dialogar com os municípios, ele deve dialogar com o polo, e ele deve, além disso, criar as proposições para que o Conselho Distrital tenha base para deliberar sobre a política. Então, a gente começa a se estruturar nessa data. Nada na vida da gente foi por acaso ou foi dado, foi conquistado. Nós lutamos. E nessa trajetória, nós perdemos muito dos nossos. Muitos tombaram. Muitos. Entre eles, Galdino, que morreu queimado em praça pública aqui em Brasília, onde eu estou hoje. Vários outros companheiros foram criminalizados, porque nós enfrentávamos vários processos, e lá na Bahia eu posso falar de um outro amigo, parente, que era o Joel, que foi caçado, criminalizado pelo poder público, porque era apenas uma liderança que defendia o direito coletivo dos nossos povos indígenas do Brasil, não só dos Pataxó. Entre esse exemplo que eu estou dando de Joel Braz, vários outros no Brasil, como eu, tive que responder a 21 processos da Justiça Federal, simplesmente porque não aguentava mais os brancos estar nos agredindo, porque a gente defendia nossos direitos. E eu sempre militei na saúde indígena. Sempre militei. Aos meus 60 anos de idade, tenho a maior parte da minha vida militando na saúde indígena, buscando qualificar o controle social no Brasil. Participei várias e várias vezes como Conselheiro Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é uma universidade, mas as pessoas não querem sair de lá. São conselheiros permanentes. E eu acho que quando você se torna permanente, você tira a oportunidade de outros participarem e aprender. E controle social ele é de participação. Você tem que ser voluntário, você não ganha salário e não deve ganhar salário. Eu sou contra ganhar salário. É um trabalho, um desenvolvimento de ações de relevância pública. Mas quando você recebe salário, você está comprometido. Então, a gente precisa fazer controle social de forma transparente, mostrando para as pessoas que eu estou representando um grupo, aquele grupo confiou em mim a representação, e eu não posso me corromper e nem posso fazer negociata com o direito coletivo. Eu defendo e atuo na área do controle social, buscando essa ampliação e aposto muito no jovem. E tem um único caminho. Para você se tornar um bom conselheiro, você tem que ler, pesquisar, ser humilde. Porque as leis da saúde pública não são muitas. As portarias que regulam as ações é que são muitas. Mas as leis não são. É a Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que regulamenta os artigos do 191 ao 200. A Lei 8.142, que regulamenta o artigo 198, inciso 3º, que é a participação da sociedade. A Lei Complementar 141/2012,
que qualifica o papel do Conselho e obriga os estados e municípios e o Distrito Sanitário Especial Indígena a fazer as suas prestações de conta de forma quadrimestral. A Lei 9.836, que altera o capítulo 5 da Lei 8.080, incluindo a saúde indígena na Lei 8.080. Decreto 3.156, que é o decreto que transfere a saúde indígena para o Ministério da Saúde. Então, você não tem muita coisa, né? Você não tem muita coisa. O que você precisa, de fato, é se aprofundar na questão desse conhecimento, procurar entender quais são os blocos de financiamento da saúde pública no Brasil, porque o subsistema de atenção à saúde indígena ele é um componente do SUS. Ou seja, ele foi criado para chegar aonde o município não tem perna técnica para chegar. Não consegue chegar. E não consegue chegar não é só pela questão técnica, não consegue chegar pela questão da disputa do território, porque a maioria dos latifundiários nas terras indígenas são políticos locais. Eles não têm interesse em facilitar ou fazer o papel dele enquanto autoridade sanitária para atender a população indígena, porque ele acha que aquela questão da disputa territorial é uma questão pessoal. E não é, porque o GER não se autorrepresenta enquanto liderança. Eu, e sou Trucá, estou cacique, eu não estou cacique meu. Eu sou cacique do meu povo. Então, eu represento uma coletividade. A pessoa pode até não gostar de mim, mas precisa me respeitar pela representação coletiva que eu faço. Eu, enquanto conselheiro distrital, presidente do Conselho Distrital, é a mesma coisa. Eu represento todos os povos indígenas do estado de Pernambuco, dentro daquela política. Hoje, como coordenador geral do Fórum, eu represento os 34 condizes no Brasil. Então, as pessoas têm que olhar para mim com essa carga de responsabilidade que eu tenho, mas não como sou Trucá exclusivamente. Porque eu me sento com pessoas hoje que, particularmente, eu não gostaria de sentar. Mas, por força da representação que eu carrego, eu tenho que me sentar e pactuar, porque eu tenho que pactuar de forma correta para atender todos os povos indígenas do Brasil, que dentro desse atendimento se observe as especificidades. Então, é isso que eu faço hoje. E é isso que eu acho que as pessoas... É o que eu penso que as pessoas deveriam fazer, porque é isso que a lei recomenda. Porque muitos que é conhecedor da lei, mas ele não pratica isso. Ele não pratica, ele quer se perpetuar. E não pode. Porque, senão, esses estudantes de medicina que estão aí nos ouvindo, ou esses internautas que estão nos assistindo, vai duvidar da nossa participação e da nossa seriedade. Porque como é que a gente quer dar exemplo de conhecimento e de ensino-aprendizado se a gente não abre as portas, não cria as oportunidades para que esses jovens participem? Não tem como. Não tem como. Eu agora, dia 10, na próxima semana, eu estou saindo da coordenação do fórum. Olha, o fórum foi restabelecido há poucos dias. Levamos praticamente 2 anos no diálogo. Isso não foi arrumação, isso não foi negociata, isso foi fruto de diálogo. Na minha interpretação, na minha humilde interpretação, o fórum, os conselhos locais e os conselhos distritais nunca foram extintos. Quem tem esse pensamento está equivocado. Se você observar na Lei 9.836, artigo B, vai lá no artigo B e olhe, observe lá. O subsistema de atenção à saúde da população indígena é um componente do SUS, portanto, deve ser descentralizado e hierarquizado igual ao SUS e deve funcionar em plena harmonia com a Lei 8.142. Se a Lei 8.142 fala exclusivamente de controle social e diz que a saúde pública no Brasil deve possibilitar a participação social
através das conferências dos conselhos locais, como é que o fórum, os conselhos locais e o conselho distrital, que tem como base a Lei 8.142, pode ser extinto. Há uma interpretação equivocada de alguns advogados, de alguns juristas que pensam dessa forma. O que é que aconteceu? O decreto 9759, de 11 de abril de 2020, que é o chamado revogaço, ele diz o seguinte: as instâncias de participação social estão extintas se não haver justificativa do órgão gestor até tal data. O que é que aconteceu? O secretário de saúde, especial de saúde indígena, do SASUS, o Tocolini, fez o primeiro encaminhamento e, no segundo, pediu as informações de como deveria se dar esse processo. Foi quando ele foi exonerado, entra a pessoa que antecedeu ao Robson. Essa pessoa não deu continuidade ao processo, ou seja, aquela justificativa que tinha um prazo, que tinha que ser feito, dito a importância do fórum, a importância do conselho distrital, a importância dos conselhos locais, ela não fez. Nós perdemos o prazo por conta de uma irresponsabilidade ou um equívoco da gestão daquela época. E nós, enquanto militante, enquanto indígena, enquanto liderança, ficamos buscando esse diálogo a vida inteira, durante esse 1 ano e 8 meses. Mostrando para cada pessoa os equívocos que havia sido provocado contra a gente e que a saúde indígena, por ser um componente do SUS, não poderia andar sem o controle social. Estavam se constituindo crime por estar decidindo sem a participação da sociedade. Foi sempre essa a nossa fala em relação a nós, povos indígenas. E aí eu fui convidado, junto com outros membros, outros parentes indígenas do Brasil, a vir a Brasília para fazer uma proposição em relação ao restabelecimento do controle social. Naquele momento, eu questionei, disse, olha, o controle social da saúde indígena ele não está extinto. Vocês precisam observar o que diz o artigo B da Lei 9.136, que a base é a Lei 8.142, mas, para não ter uma relutância, a gente estava correndo contra o relógio, os caras disseram, vocês topam fazer uma minuta de portaria? Eu falei, topamos. É o que mais queremos, porque o interesse desses que estão aqui é ver o controle social funcionando. Todo aquele texto da portaria 3021 não foi construído pela gestão somente, foi compartilhada comigo e Sotrocá, com Ari Cacharari, lá de Boa Vista, com o Erivelto Apurinã, com o Neto Pitaguari do Ceará, com a Carme Pancararu e com a participação da gestão. Então, nós fizemos isso, porque nós precisávamos restabelecer o controle social, ou seja, ele não foi recriado, ele foi restabelecido. Porque portaria, ela não tem força de lei. Ela não pode ser maior do que uma lei ordinária. Ela reforçou, mas ela não tem força de lei. Portaria é para a organização de serviço, é para disciplinar a organização de serviço, as ações internas de um órgão, que seja público. Mas a gente entendeu que tinha que fazer isso. A portaria 755 de 2012, ela trazia as diretrizes de como deveria se dar as ações de controle social no Brasil, na saúde indígena. Ela não criava e nem descriava. 27 de março de 2006, na 4ª Conferência Nacional de Saúde Indígena em Rios Quentes, o ministro Saraiva Filippo assina um ato em portaria criando o Fórum de Presidente. Mas já tinha já tinha aberto
uma brecha através da Lei 8.142, que nós já havíamos discutido com o Conselho Nacional e eles não viam empecilho nenhum em se criar o fórum, porque o modelo que tem de controle social da saúde indígena ele é diferente. As pessoas podem dizer, não, controle social é tudo um só. Não é, porque os povos indígenas, os povos indígenas, hoje, na atualidade, falantes de 274 línguas diferentes, mais de 305 povos indígenas, que eles chamam aí de catalogados, e outros 40 em estudo, e mais os que estão em isolamento voluntário, outros de recém-contato. Temos cultura, costume, crenças, organização social estritamente diferente. Então, o controle social da saúde indígena não pode ser igual ao controle social que é discutido no Conselho Nacional, nos conselhos municipais e nos conselhos estaduais de saúde. É diferente. Por que nós precisamos participar dos conselhos locais de saúde? Porque os conselhos municipais? Porque a porta de entrada do SUS para nós, povos indígenas, começa no município, que é a nossa retaguarda, que é o que está na lei. A lei diz que o SUS deve servir de retaguarda para o subsistema. Então, nós entramos pelo município. E na média e na alta complexidade, nós vamos para o Estado. E aí nós precisamos de representação indígena nos conselhos estaduais de saúde. Por quê? As pactuações de vaga para os procedimentos de média e alta complexidade se dá nesses espaços, se dá lá na bipartite. Então, a gente tem que criar esses fatos dentro dos conselhos estaduais. Estou fechando já. Tá, legal. E nas regionais de saúde, onde se discute pactuação de vagas para exames clínicos, a gente precisa participar através dos polos base, junto aos conselhos municipais de saúde. Entendeu? Então, é por isso que nós precisamos atuar nessa teia. Mas muita gente diz o seguinte, não, as lideranças indígenas querem se perpetuar enquanto conselheiro. Eu acho isso um equívoco e danoso falar isso. Nós, povos indígenas, temos lideranças que brigam pelo direito coletivo. Eu, pelo menos, conheço alguns, na grande maioria nossa, a gente não faz do controle social trampolim político para se promover. A gente quer discutir aquilo que, de fato, venha a atender os anseios dos nossos povos de forma coletiva. Esse é o que faço. Um abraço. Muito obrigado, Gerry. Isso, meu camarada, a sua fala me representa, fico muito contente em poder estar com você nesse momento virtual, mas as nossas lutas já se cruzaram em muitos momentos. Sou um admirador profundamente da sua pessoa, do povo Trucá, principalmente da maneira como vocês têm feito uma luta bacana, né, que muito representa os povos indígenas do Nordeste e do Brasil. Então, tê-lo aqui conosco nessa atividade é uma honra muito grande, viu? Pode ter certeza que a gente precisa fazer mais essas discussões. E quero aqui destacar, né, essa clareza de Dilson, esse processo histórico de conhecer, né? Ele está falando de datas, ele está falando de nomes, de pessoas que está falando de 20 anos atrás, né? Então, de horários, né? Eu acho que isso é muito bacana, e eu acho que essa fala sua revela para a gente exatamente esse comportamento dessa defesa posicionada, né, de que está falando você, é um discurso coletivo, você não está falando por você está falando de uma memória coletiva do movimento social indígena. Isso para a gente é muito bacana, e me sinto muito contemplado, inclusive você já usou parte do meu tempo aqui, que pediu o professor que deixasse você falar, certo? E nem precisava falar mais nada, na verdade, né? Eu acho que você trouxe os elementos necessários, inclusive, para a gente abrir o debate aqui, e é o que eu vou sugerir, né? Mas só para dizer que estava aqui e não falei, inclusive a sua memória de trazer nomes, fico muito contente, isso, né? Esse comportamento seu, que devia ser de muitas outras lideranças, a exemplo do cacique Babal, que fala de nomes de outros, né? Olha, está vendo a cacique Nailton, está vendo, né, Joel Braz, está vendo... né? Então, fala o nome dos nossos é muito importante. Isso mostra essa ideia de coletividade, né? Quando você está falando, você não está falando de você está falando a partir de uma referência de um outro parente, não é? E isso, o controle social, é exatamente isso, né?
essa garantia de que não estamos falando sozinho, né? Só gostaria de trazer uma questão que o senhor trouxe, né? E eu acho muito bacana. Eu acho que no financiamento da saúde pública no Brasil, e aí o subsistema, e talvez não ficou uma coisa muito bem resolvida, isso, quando pensou o subsistema, foi de já vincular a questão do financiamento, né? Eu que tive algum tempo, né? Para aqueles que não me conhecem, eu também fui gestor da saúde indígena na Bahia, né? E, portanto, tive que lidar tanto com a ideia da gestão, do controle social, com os trabalhadores, né? De pensar essa questão não só do papel da saúde indígena, mas articulado com o SUS em maneira geral. Uma das grandes dificuldades, talvez, de entendimento é exatamente essa, né? Porque a saúde indígena ficou sem a vinculação, né? E no chamado financiamento do SUS, nós temos chamado os recursos obrigatórios, né? Todo recurso do Ministério da Saúde é chamado de obrigatório, porque ele tem que ser investido obrigatoriamente no SUS. Só que no caso da saúde indígena, isso ficou um buraco, dizendo que poderia ter o financiamento, mas não diz de onde teria que ser. E, portanto, todo o recurso da saúde indígena é chamado de recurso discricionário. Significa que é o recurso que o governo pode mandar para onde ele quer. Certo? Eu não quero mandar para a saúde indígena, eu quero mandar para a FUNAI, eu quero mandar para o INCRA, eu quero mandar para outro lugar, ou não mandar para lugar nenhum. Isso é uma decisão do governo. Isso eu acho muito perigoso, né? Talvez é o grande problema que eu acho que ficou na questão do subsistema. Mas você trouxe aqui os elementos todos que me deixam muito contente. Uma outra questão que eu acho muito importante, Sô, que acho que você fez a fala, né, do controle social, muito bacana, mas eu gostaria de trazer dois elementos. Primeiro, de dizer que o controle social ele é feito, tanto do ponto de vista formal, como trouxe aqui tanto Madalena quanto Issô, trouxe muito essa ideia de um conselho, de um controle social vinculado, né, os chamados os conselhos institucionalizados, né, que estão vinculados à instituição de maneira obrigatória. Mas eu acho que muito importante são a forma de participação social, que eu acho que o movimento indígena é talvez o grande modelo de movimento social no Brasil, que pauta o tempo inteiro, né? Apesar, logicamente, que eu não conheço a realidade de perto de outros movimentos, mas o movimento indígena é aquele que mais pauta, né? O município, o Estado e a União de maneira permanente. Nós estamos em movimento o tempo inteiro, né? E inclusive com essa capacidade que Issô trouxe aqui para a gente, que é do diálogo, né? E, logicamente, em muitos momentos de enfrentamentos, né? Que eu acho que isso é uma condição muito importante, em especial, né, do movimento indígena. E que entendo que essa condição nos coloca no patamar, de fato, não só de provocar o diálogo, mas de provocar as verdadeiras mudanças. Então, eu penso que essa questão do controle social, ela, para além do conselho institucionalizado, tem esse movimento indígena permanente, né? Que aí a gente pode falar nossas grandes organizações. Aqui na Bahia, nós temos 2 movimentos organizados, né? O MIBA e o Mocoíba, mas eu sei que Pernambuco tem o seu próprio movimento, né? Como região, nós temos a APOIME, como Brasil, nós temos várias outras organizações regionais, nós temos a PIB, né? Nós temos outras formas de controle social, exemplo do acampamento Terra Livre, que bota os índios, né, para poder fazer essa disputa permanente de maneira aberta, né? O último foi necessário ser feito de maneira virtual, mas de maneira brilhante, né, pela nossa grande representante, que eu sou muito fã, né? Eu sou assim uma pessoa que dou todos os aplausos para a Sônia Guajajara, até por ser mulher, ela tem conseguido trazer a todos nós um debate de maneira igual, né? E a gente não tem, em momento nenhum, a gente vê Sônia fazendo disputa com outras lideranças ou falando de maneira segmentada. Ela consegue falar de tal maneira que a gente consegue estar com ela, né? E eu acho que Sônia traz para a gente um jeito muito interessante de fazer movimento. Então, eu queria aqui destacar este outro movimento, né, que é o controle social também, mas que é uma participação mais informal, né, que é uma estratégia mais do movimento social. E Madalena já trouxe aqui, e também sou, muito mais essa coisa vinculada, principalmente à ideia da saúde, tanto os conselhos do SUS, de maneira geral, e também do subsistema de saúde indígena, o caso, né, do SAS e SUS, tratando dessa forma de conselho. Mas eu penso
que só é possível, que só existem esses conselhos institucionalizados, porque esse movimento indígena, não talvez com esse nome, né? E a ISO tem sido um protagonista principal dos índios do Nordeste em diversos momentos. Eu me lembro muito bem, e a destacar isso, né? A sua participação na conferência em marcha, né? A Marcha Conferência Indígena em 2000, o senhor foi um dos coordenadores e teve, né, a possibilidade, né, e eu que estava como um também dos coordenadores, mas na organização, e vendo isso, né, assumindo o palco e conseguindo com o Nailton e com tantas outras lideranças, né, Marquinhos e outros, fazendo exatamente isso que eu estou falando aqui, pautando o governo brasileiro, pautando, enfrentando, né, o governo brasileiro naquele momento, e mostrando que é possível fazer essa participação de outro jeito. Quando o Estado brasileiro não aceita, a gente não abaixa a cabeça. Quando eles querem nos pisar, a gente deixa ser pisado, mas também se levanta para que ele possa cair. Então, eu tenho visto isso, né? E quero aqui testemunhar essa maneira de fazer outras formas de controle social. E penso que isso é a maneira mais digna, né, que eu penso que a gente precisa fazer. Além dessa ideia de um controle formal e mais informal, eu penso também que a ideia de controle social tem a ver tanto com a ideia do Estado controlando a sociedade e esse outro lado, a sociedade também fazendo controle do próprio Estado, da atividade do Estado. Então, eu acho que é muito importante, né, essa questão. Então, nós temos que ver o controle social como participação social e vendo isso como direito, né, direito de participação, porque nós estamos numa democracia. E também participação social como cidadania, como eu falei aqui, os indígenas ou os movimentos, os segmentos que que são todos eles sujeitos de direitos, promover essa mudança, promover esse debate, né? Que eu acho que é muito importante. E uma questão que eu acho que a Madalena trouxe, e eu queria também enfatizar aqui de maneira rápida, né? Que para poder fazer essa participação é necessário também conhecer, né? É preciso saber que tipo de participação é essa, né? Como fazer essa participação. E eu acho que talvez o nosso grande desafio, eu acho que é um professor em relação a isso, né, e muitas outras lideranças, e acho que o senhor tem muita razão, nós temos que renovar, e não renovar apenas com pessoas mais novas. Eu acho que nós temos que renovar nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de promover estratégias, né, a nossa necessidade de saber quem e como cobrar, né, e aí, fazendo o meu último destaque, o tempo que eu fiquei na saúde indígena, infelizmente, penso que os indígenas não têm a clareza que o senhor tem, de saber de quem são as competências, né? E o senhor trouxe aqui uma ideia de uma clareza incrível de um indígena falando de como funciona o SUS, certo? Falando de funcionamento, as regras do SUS, de participação, de maneira plena. Eu duvido que a grande maioria, inclusive dos deputados que fazem controle, né, que manda dinheiro, né, para fazer o financiamento, consiga ter a clareza que o senhor trouxe aqui para a gente. Mas isso é muitos anos de luta, muitos anos de participação. Então, eu penso, senhor, que o nosso grande desafio é poder a gente fazer essa renovação entre os nossos, né? Eu acho que nós temos que fazer um nível, né? E a gente, às vezes, fica muito aguardando de que o Estado, né, ou de que, eu falo com o Estado como nação, que os órgãos do Estado brasileiro façam algum tipo de movimento para que nos dê informação. Eu acho que é o contrário, né? Nós precisamos criar movimentos paralelos entre nós e essas ferramentas, como nós estamos fazendo aqui agora, né? Elas podem nos colocar pessoas maravilhosas, né? A exemplo de todos esses que o senhor trouxe aqui, mas muitos outros que poderiam dar aulas, né, fantásticas sobre diversos aspectos, né, da política indígena de maneira geral. E penso que talvez o nosso desafio aí seja pensar, né, que, para além dos controles que nós já temos como vigência, nós temos que pensar também a rede de proteção, né? Quando não está funcionando, nós temos que procurar o Ministério Público. Olha, se o dinheiro foi mal gasto, vamos buscar o Tribunal de Contas. Nós temos que usar as ouvidorias, nós temos que usar, né, os fóruns de debate, nós temos que participar das conferências, nós temos que fazer reuniões, nós temos que demandar, nós temos que oficializar essa nossa participação. Porque, sem exercer, né, sem a posição adequada dos nossos papéis, com certeza a gente não consiga fazer valer. Entendeu?
E aí, como eu falei, né, talvez a grande dificuldade nossa, porque o tempo que eu fiquei na saúde indígena, os indígenas não sabiam exatamente o que cobrar. Às vezes eram coisas que a CESAI devia fazer, às vezes não era cobrada. E coisas que devia estar cobrando o município, está cobrando o Estado, como bem falou isso, o município é porta de entrada do SUS, no sentido pleno da saúde pública, não é? E quando a gente cobra apenas da CESAI, esse outro lado fica fragilizado, em vez da gente fazer uma inserção plena, né, de que as ações que nós estamos propondo no plano digital de saúde indígena também tem que ser proposto no plano municipal de saúde indígena, de saúde. Não é? O que foi aprovado nas conferências e nos conselhos distritais tem que ser levado para o plano estadual de saúde. Não é? Nós temos que levar para os conselhos, olha, isso aqui foi aprovado, tem que ter dinheiro, nós temos que buscar. Eu me lembro que na época, né, eu não sei se agora já mudou, a gente via, não tinha um deputado, né, que botasse uma emenda na saúde indígena. Botava na saúde pública, com certeza, tem muita emenda, mas na saúde indígena a gente não achava um político colocar a sua emenda, nem um deputado, nem um senador. Então, nós temos que também trabalhar nesses outros campos, né, de saber de quem são os papéis, saber aonde nós vamos conseguir esse dinheiro, fazer esse controle, e o que eu estou falando aqui nada mais é do que a necessidade de a gente saber exatamente o funcionamento, as etapas, né? E como fazer isso acontecer na prática. Eu acho que esse é um desafio enorme e que é possível a gente fazer isso de maneira conjunta, né? E aqui, professor Daniel, parabenizá-lo mais uma vez pela iniciativa, né? De ter a Universidade Federal da Bahia, junto com a Universidade Federal do Sul da Bahia, fazendo um curso para tratar de saúde indígena, né? E isso é muito importante, e a gente vê aqui que nós temos representantes de diversos espaços do Brasil. De outro lado, também a gente fazer, no meu caso aqui, um repúdio aos dirigentes da saúde indígena na Bahia, que não permitiu, grande parte, nem mobilizar os conselheiros, as lideranças e as pessoas para estarem participando de um curso maravilhoso como esse, né, de que daria condições de a gente poder ter abertura para que a gente possa fazer saúde pública, fazer política pública de maneira adequada. Foi o que a aula aqui que isso nos trouxe, né, que é necessário que nossos papéis sejam cumpridos. E se não adianta, como o tripé que ele falou, não adianta ter um bom profissional na ponta se a gestão não conseguiu prover os recursos necessários para eles. Não adianta ter um bom recurso e o conselho não está participando devidamente. Então, acho que é fundamental, né, essa compreensão aqui de que foi trazida, nos dá a real possibilidade. É lógico que tem problema, né? Tem muitos problemas ainda na saúde indígena, problema no controle social, problema na maneira de condução, né? Nós temos realmente muita dificuldade, mas que eu acho que é momento da gente dizer o que fazer, porque problemas tem muitos. Agora, dificilmente a gente achar alguém que possa falar de como resolver essas questões, e achei aqui muito interessante, parabenizar novamente meu amigo, meu irmão, meu líder, e sou Trucar. Um abraço. Jerry, super obrigado. Também esse curso não seria nada sem a participação, né, de vários colaboradores como você, né, e de todos esses parceiros firmes que a gente está tendo, né. E queria agradecer imensamente pela aula, né, eu esses dias, inclusive, estava estudando a fundo, né, a história do controle social, mas esse detalhamento, essa riqueza, essa profundidade é rara da gente ver, né. E mesmo em termos assim, dos pesquisadores, né? A gente não encontra, né, nas pesquisas, né, seja Luciana Benevides, que é minha colega, que estuda o controle social, né, fez uma tese, o senhor conhece ela também, né? Fez uma tese sobre o Fórum de Presidentes de Condize, né? Seja Jim Langdon, seja os vários pesquisadores, né, da saúde indígena, mas a gente tem muito pouco ainda, né, em termos desse acúmulo, né, que um grande professor como o senhor tem, né. Madalena, também muito obrigado, né, pela sua contribuição, que vem de toda uma experiência também de vida na saúde indígena, né, e no controle social, né. Então, controle social também é isso, né, ele apresenta para a gente diferentes papéis e diferentes perspectivas, né. Eu também sou conselheiro, né, pelo Alto Rio Negro, né, a partir da ONG Saúde Sem Limites, da qual eu sou associado, e também participei da última
etapa regional, né, da Conferência Nacional de Saúde Indígena, e, por sua vez, até agora não aconteceu, né, a sexta conferência, então estamos aguardando ainda, né. Mas, bom, vou abrir então, deixar aqui meu grande agradecimento, um grande abraço, espero que nos conheçamos pessoalmente, né, em breve, mas deixar aberto o espaço então para todo mundo que quiser fazer uma pergunta, para a gente começar esse diálogo. Então, acho que a gente pode estabelecer um teto aí, tipo 7h30, mais ou menos. Tá bom? Bom, eu queria então aproveitar a oportunidade para perguntar sobre a sexta conferência, né, que é tão importante nesse momento, né? A gente teve, em 2019, toda uma mobilização contra, por exemplo, a municipalização, as tentativas de municipalização da saúde indígena, né? E daí a gente tem esses vários adiamentos da nossa conferência, né? E, ao mesmo tempo, depois, um argumento do TCU, né, de que não seria possível fazer a conferência porque tinha irregularidades em contratações, né? Uma coisa que a gente... Eu ouvi algumas falas suas sobre isso, né? Mas seria muito bom poder te ouvir sobre isso. E daí, os colegas, né, que estão participando do curso, também se quiserem tanto abrir o microfone, né, quanto colocar as perguntas no chat. Não sei se o James também tinha colocado essa mãozinha levantada, não sei se ele tem alguma pergunta, tá bom? Obrigado. Bem, eu posso falar? Pode sim. Em relação à sexta conferência, professor, isso tem sido uma queda de braço constante, né? A gente, como vocês sabem, essa sexta conferência ela foi construída por nós, povos indígenas. Eu, o Vira Chacriabá, o Sérgio Butti, a Carmen Pancararu, nós passamos 10 dias em Manaus construindo o documento orientador da sexta conferência. A Leda Martins, aí do leste de Roraima, né? A Luciana Benevides, minha amiga, e da qual admiro muito e sou fã dos trabalhos da Luciana, sou seguidor da Luciana, né? Participou junto com a gente, enfim, fizemos todas as etapas. E uma coisa que é importante, todas as etapas locais e distritais, elas foram realizadas com aqueles recursos da saúde indígena, dos convênios, que foram aplicados, né? Obrigatoriamente, eles teriam que ser aplicados. A princípio, não tem recurso para fazer as conferências. E a gente insistiu tanto que o Fundo Nacional disse, rapaz, usem o recurso, o saldo da aplicação, o rendimento da aplicação para fazer as conferências. As conferências naquela época, tanto as conferências locais, as etapas locais, distritais e a nacional, ela iria custar naquele ano 25 milhões. A gente tinha 26 milhões e 800 de rendimento. Então, fizemos todas as etapas locais, as etapas distrital, e tinha o recurso para fazer a etapa nacional. Insisti frequentemente com a gestão que a gente não poderia deixar para fazer a conferência no ano seguinte, porque o ano seguinte era um novo governo. Então, havia uma insegurança administrativa nisso. Os caras disseram, não, vamos deixar tudo preparado, tudo seguro, vai sair. A maior parte de meus parentes concordaram. Eu fui voto vencido. Eu disse, não sai, não sai. E não saiu. E não saiu, professor, não foi porque havia toda aquela coisa, havia muitos penduricalhos no termo de referência, nas tomadas de preço, empresas fantasma, e a gente não está livre disso, né? Mas a conferência não saiu também por uma má vontade de gestão. Essa é a verdade. Eu fiz muitas falas, ataquei a gestão, defendo a conferência até hoje. Segundo informação conversando com o secretário Robson, desde do início do ano, quando a Silvia foi exonerada, mas antes disso, ele diretor do DEAMB, ele discutiram com o ministro Mandetta e o Mandetta garantiu que a conferência ia sair, né? Com a exoneração do Mandetta, da Silvia
e a entrada do Pazuello, passou o Nelson, entra o Pazuello, e a conferência se mantém. Né? Se mantém, segundo ele, sai agora em 2021. Porque não saiu agora em 2020 por conta dessa questão da pandemia. Porque, inclusive, o termo de referência já estava pronto, o edital para licitar a conferência já estava pronto. Foi quando foi decretada a questão da pandemia, e aí parou tudo. Né? Segundo o que a gente esteve conversando, assim que cessar essa questão da pandemia, se sai a realização da sexta conferência. E ela não está atrasada. Vou lhe dizer uma coisa aqui com todas as letras. Apesar de 2 anos que a gente vem nessa batalha para realizar a etapa nacional, ainda as propostas da sexta conferência são as mais atualizadas que possa se ver. Porque os problemas que estamos vivendo hoje, eles estão tudo na proposição da sexta conferência. Então, ela é literalmente atualizada. Né? Então, hoje, ontem e hoje a gente estava discutindo com o secretário, os meninos que estão aqui, que nós temos prioridade na vacina nesse primeiro lote que vai vir, tanto que os conselhos distritais agora vão deliberar, através de resolução, a prioridade dos povos indígenas no primeiro lote de vacina, para que a gente esteja mais ou menos imune para realizar também a sexta conferência. Então, o índio, ela é facultativa, o cara não é obrigado, eu não vou obrigar meu parente a tomar a vacina, mas nós somos prioridade nesse primeiro lote que está vindo. Né? Os conselhos distritais já estão se manifestando, estão fazendo as reuniões extraordinárias com pauta específica, que é deliberar sobre a prioridade dos povos indígenas através de resolução, para que a gente, no primeiro lote, tanto a gente quanto os trabalhadores da saúde indígena sejam vacinados. Né? Nesse primeiro lote já para a gente começar a equilibrar muitas outras coisas, porque as reuniões nossas não estão acontecendo por conta dos protocolos e pela insegurança que nós temos e a possibilidade de uma contaminação em massa. Então, não é possível fazer reunião presencial. E a gente precisa arrumar um meio. Se a vacina está vindo, ora, não é privilégio que os povos indígenas sejam prioridade, não. É porque nós temos, dentro do estado de saúde que a gente vive, uma vulnerabilidade maior. Então, a gente precisa ser prioridade, sim. E eu venho defendendo essa briga minha essa semana, para que se assegure no plano de ação do governo federal que, nesse primeiro lote, nós, povos indígenas, tenhamos prioridade na vacina. Então, vai sair a conferência, segundo eles lá, não sou gestor, mas segundo eles estão dizendo que vai sair agora em 2021, mas agora, no primeiro lote, nós também temos prioridade na questão da vacina. Dizer o seguinte, nada se consegue facilmente, tem que ser luta. Tem que ser luta. Eu quero aqui, Jair, dizer a você o seguinte, que nós não pecamos quando não vinculamos o financiamento da saúde indígena. Nós não pecamos porque, naquela época, a gente tinha a questão de... Nós tínhamos duas fontes de financiamento. A da União, que não existia aquela questão totalmente dirigida, né, vinculada, mas, por outro lado, o PAB fixo dos municípios, que ele tinha por obrigação de investir na área indígena. E nenhum dos 557 municípios até hoje fizeram nada junto aos povos indígenas. Pegaram esse recurso, gastaram da forma que quiseram e não investiram junto aos povos indígenas, nem com ações complementares. Né? Então, assim, é lamentável que o financiamento da saúde indígena, que ele é proveniente diretamente da União, ele não tem uma vinculação obrigatória, porque isso faz com que o governo fique massacrando a gente. Não vou mandar de contra-gota. É isso que vem acontecendo. Mas eu acho que nós temos tempos aí pela frente que nós devemos trabalhar, as lideranças indígenas, nosso movimento, através das nossas organizações, trabalhar a vinculação desse recurso por lei. Não ficar dessa forma, mas vincular ele ao subsistema, querendo ou não. Hoje, o Bloco de Financiamento do SUS, ele tem dentro das suas diretrizes um montante que é assegurado pelo PIB, pela variação do PIB, pelo crescimento do PIB,
mas através daqueles blocos. Então, ou seja, 200 milhões ele é garantido para o SUS. O subsistema nós não temos a garantia daquele 1 milhão, que tanta gente fala, aquele 1 milhão e 400 mil. É isso que a gente precisa vincular, querendo ou não, o Estado, nação, crescendo ou diminuindo, esse recurso ele tem que estar garantido para o subsistema. Então, nós precisamos nos unir, as universidades, os nossos parceiros, os povos indígenas, todos os movimentos para fazer com que os povos indígenas tenham essa garantia desse recurso para financiar o subsistema. Porque, senão, amanhã depois, entra aí... Qualquer governo pode acabar com isso. Pode não acabar com o subsistema, mas, ao negar o financiamento, o subsistema fica estagnado. Né? Então, a gente precisa fazer isso. Obrigado, sou. Itajaciara tem uma pergunta. Quer falar, Ita? Oi, boa noite. Boa noite, parentes. Boa noite. Desculpa, pessoal, eu cheguei atrasada, né? Vim da aldeia, de uma reunião de controle social. E foi muito interessante. Assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que o controle social indígena realmente, de fato, se movimenta e trabalha e corre atrás. E é um exemplo, né, para todo o Brasil. Digo isso de boca cheia. E eu te fiz uma pergunta em relação à questão do Fórum de Presidentes. Pelo tempo que ficou paralisado, você não poderia continuar, como, por exemplo, você disse que ficou paralisado 2 anos, não é isso? Aí você não poderia continuar, por exemplo, que voltou agora, não poderia retomar esses 2 anos e só depois faria a eleição? Eu fiquei nessa dúvida. Minha parenta, tem uma coisa entre a gente que ela é muito bonita. É a questão ética. Se eu, de fato, fosse um ativista, não fosse um alpinista social, eu poderia fazer isso. Eu prefiro contribuir com o fórum nos bastidores, porque o fato de eu me afastar agora da coordenação não vai dizer que eu vou me afastar da minha militância no controle social. Eu tenho uma obrigação social com nós povos indígenas do Brasil. Vou continuar porque é isso que me foi delegado pelas nossas forças encantadas. E é isso que vou fazer porque pessoa como você, como o Jerry, nas suas falas, dos seus reconhecimentos, me obriga a continuar. Me obriga a continuar de forma muito alegre, muito participativa. As pessoas que podem assumir o fórum hoje são pessoas, talvez, têm muita competência, talvez não tenha muito conhecimento, como eu adquiri ao longo dessa jornada, mas essas pessoas vão adquirir conhecimento com a minha orientação, com a orientação de outros parentes, eles vão chegar onde a gente chegou e vai defender a saúde indígena, defender o fórum como eu defendo, como nós defendemos. Eu acho que o fórum ele ficou parado oficialmente dentro da estrutura da CESAI, mas na nossa militância o fórum continua atuando, porque todo momento a gente estava falando, olha, isso está errado, a CESAI não está funcionando dessa forma, precisa funcionar assim. Então, a gente teve nos embates o tempo inteiro, sabe, minha parenta? E eu fico feliz por isso. Vou continuar assim no fórum, mas nos bastidores do fórum, com outras lideranças da minha idade ou mais experiente, tem me orientado. Isso não importa quem está lá na frente, o importa é que nós estamos juntos lá na frente. Quem está lá nos representando precisa nos representar bem. Para ele nos representar bem, nós precisamos estar orientando eles. E eu espero que um dia você esteja lá na frente e eu, velhinho de bastão, dizer, Itajaciara, vá aqui, minha filha, que é por esse caminho que a gente vai chegar mais longe. Entendeu? Tá vendo? Por isso que eu tenho o maior orgulho. Era exatamente isso mesmo, gente. A gente faz as perguntas, para estar provocando, sabe? Mas a gente já conhece os parentes e eu fico muito orgulhosa por essa sua decisão e que, de fato, não importa quem esteja à frente, a nossa luta sempre vai estar continuando, né? A gente
sempre vai estar resistindo a tudo isso. E estando ou lá em Brasília ou em qualquer lugar do país, nós estaremos unidos. Então, assim, só dando boa noite a todos e dizendo que eu tenho o maior orgulho de ter vocês nos representando, né? Obrigado. Valdemir tinha feito uma pergunta também. Valdemir, se quiser falar. Valdemir. Então, Valdemir perguntou aqui no chat, no caso de Pernambuco, onde o Condiz está sendo todo reformado, alguns conselheiros e conselheiras terminaram seus mandatos. O que vai ocorrer com aqueles e aquelas que foram escolhidos como delegados e delegadas? Valdemir Pipipã, meu grande parceiro, meu irmão, meu professor, é um mestre que eu tenho muita admiração e respeito. Esse camarada, ele é um homem sem limite, né? Sem limite na bondade, ele é muito sério, muito bondoso. Bem, as regras não mudam. Pernambuco, nós estamos passando por esse processo de reformulação do controle social, né? A reestruturação dos conselhos locais, do conselho distrital. E eu fico muito alegre por essa reformulação, por esse sangue novo com pessoas antigas, pessoas experientes, esse sangue novo com pessoas novas. Então, a gente está fazendo essa oxigenação nos conselhos locais e no conselho distrital, né? Isso é importante. Como o Jair disse, não importa, não é só os novos, as pessoas jovens. A gente fala as pessoas novas em participação, mas talvez mais experiente, ou outros jovens, mas que têm experiências alargadas. Nós temos crianças aí que têm uma história de participação no movimento social, porque os seus pais começaram a carregar pequenininho. Então, é uma história muito linda dessas pessoas, muito forte, né? E as regras não mudam. Quem foi escolhido no segmento do usuário como delegado para a sexta conferência, ele vai continuar sendo, né? Ele está no segmento de usuário, ele vai continuar sendo, né? Aqueles que fizeram a viagem para o outro plano, nós estamos estudando qual é a regra que a gente vai utilizar para colocar outras pessoas, porque pode exceder aquela quantidade de suplentes, né? Então, a gente vai ter que arrumar nós estamos dialogando com o Conselho Nacional para ver como é que a gente vai fazer, porque como o Conselho Nacional é a instância máxima de controle social no Brasil, e é ele que tem a responsabilidade de convocar todas as conferências, não é diferente a indígena. Então, a gente está discutindo com a mesa do Conselho qual é o caminho que a gente vai utilizar. Meu Conselho já disse que essa regra, quem vai criar é os povos indígenas, é o Fórum de Presidentes, são os conselhos distritais. Então, o Conselho Nacional sempre deixou a gente muito à vontade. Em relação ao segmento dos trabalhadores, a mesma coisa, muitos trabalhadores foram substituídos, né? Perderam o emprego por uma questão ou por outra, e excedeu também a questão dos suplentes. E a gente está estudando um regramento, não para diminuir a quantidade de pessoas, porque a gente não pode ferir o princípio da paridade que está assegurado na Lei 8.142 e na Resolução 453 do Conselho Nacional. Então, a gente está estudando isso com muita cautela, com muita segurança, para não trazer nenhum tipo de prejuízo para os povos indígenas no Brasil e nem também ferir o que orienta a Lei 8.142. Então, a gente está com todas essas bases, eu estou fazendo parte dessa discussão, porque o meu interesse é que os 1.910 delegados participem efetivamente, né, porque vai ser uma discussão rica, com experiências fabulosas de todas as regiões do país, e que a gente tenha uma conferência de qualidade. Independente de eu estar conselheiro ou não, eu não deixei de ser indígena, não deixei de ser militante, né? Não deixei de defender o direito dos trabalhadores, o direito dos usuários, o direito do gestor, ou seja, uma política estruturada que assegure o direito de todos. Então, a minha obrigação aqui, por ter iniciado junto com todos esse processo, é continuar defendendo aquilo que é legal. E, para mim, o que é legal é fazer com que a conferência atenda a todos esses preceitos que a gente construiu.
Obrigado, sou. Madalena tinha levantado a mão. Está desligado o microfone. Na verdade, era para complementar só a fala de Sô, com relação às conferências, sabe? Eu sou conselheira estadual, né? Como eu já tinha falado inicialmente, aqui na Bahia. E o ano passado foi a 10ª conferência estadual, teve as municipais e tal. E com relação, por não ter acontecido, isso é uma visão que a gente teve, eu particularmente, né? De não ter ocorrido prejuízo, por não ter acontecido a 6ª Conferência Indígena. Eu participei da distrital aqui também, né? E o que foi que nós resolvemos? Eu fiz parte da comissão organizadora da Conferência Estadual de Saúde. Foi o que nós fizemos aqui na Bahia para que as propostas, as proposições deliberadas lá na Conferência Distrital aqui não ficassem soltas. Aí a gente se reuniu com o Sérgio, né, com o Sérgio Butti, com o gestor à época do distrito, e estava tendo um acampamento aqui, acho que se lembra, né, Ger, o ano passado, né? E eu estive lá com eles para poder fazer essa reunião, com a proposição em nome do Conselho para que as propostas aprovadas, né, na distrital, eles pudessem encaminhar para a gente, para que nós pudéssemos consolidar para as proposições serem aprovadas na 10ª conferência, no plenário da 10ª conferência. E assim foi feito. Então, essas propostas foram levadas e foram aprovadas na Conferência Estadual de Saúde. Por quê? O entendimento, a conferência, você sabe disso, a Conferência Indígena, Nacional Indígena, ela tem que anteceder, aliás, a nacional, para que essas propostas ela seja incluída nas proposições da nacional, que foi um grande prejuízo para a conferência, que o ano passado foi da 16ª conferência, eu estava até lá em Brasília na época, e por não estar constando essas proposições das conferências dos 34 distritos para que fossem deliberadas nesse pleno, muitas ficaram até a próxima conferência, que como está previsto para 2021, que com certeza elas serão consolidadas na próxima Conferência Nacional, né? Então, já é um prejuízo, não que isso não possa ser implementada regionalmente falando, porque elas estão ali propostas, né? E o controle social está ali para fiscalizar isso, né? Para que possa ser colocado, vamos supor, no plano distrital, né? No caso do quatriênio, né? Se não, o que tiver em vigor, né? No caso. Então, graças a Deus, assim, a gente conseguiu fazer isso aqui na Bahia. Foi um resultado exitoso. Eu acho que, eu não sei se em outros distritos aconteceu, não vi esse histórico, né, de outros distritos, mas a gente levou à frente, pelo menos. Mas, assim, com relação acontecendo o ano que vem, eu me lembro que na conferência, na 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, aqui a Bahia demandou essas proposições lá para a Conferência Nacional, e lá foram aprovados, você acompanhou, foram aprovadas 400 e tantas propostas. Mas no dia a dia, quando você vai olhar no cotidiano da implementação dessas proposições, é gato pingado, vamos dizer assim, essa implementação. E essa eu acho que ainda é um desafio do controle social indígena, como também, né, do controle social dos outros conselhos também, né? Porque fazem tantas proposições e, na prática, elas se perdem porque elas não são implementadas. Quando chega uma próxima conferência, você pode olhar os relatórios finais dessas conferências, o quanto se repete, aquela coisa assim, a gente toda vez repete para ver se ela realmente seja implementada, porque elas continuam sendo necessidades, né, de serem implementadas. Saneamento, saúde, principalmente a questão que você falou bastante aí com relação ao saneamento, né, que ele não se consegue fazer desde o início, paliativo o saneamento básico,
faz aqueles remendos, vamos dizer assim, que é uma verdade, né? Que isso está visto, a gente vê como gestão, vê como profissionais de saúde, vê como os usuários que estão vivendo a realidade ali, né? Então, assim, eu acho que nessa questão tem que se fazer essa reavaliar, na minha opinião, talvez, essas propostas distritais e ver que enquanto não acontece a nacional, enquanto elas não estão lá condensadas dentro do bloco maior, que é a nacional, e dentro do bloco maior, que é do Conselho Nacional, né? Como é que está se fazendo regionalmente, em cada um desses distritos, o que estão fazendo com essas proposições que foram aprovadas nessas conferências distritais? Eu acho que isso é importante, né? A gente está com esse olhar para que, mesmo quando isso acontecer lá na nacional, mas que ela seja de alguma forma, porque elas estão aprovadas, elas estão legítimas, né, nos distritos, serem implementadas em cada distrito. Eu acho que isso é um grande desafio, sabe? Pronto. Madalena, então, agradecer. A gente está chegando perto já do nosso rápido, teto. Né? Rápido. Então, agradecer a todos vocês. E daí, só se tiverem alguma última palavrinha, mas foram lições muito importantes hoje. Eu queria só falar o seguinte, em relação à sexta conferência, a gente ficou temeroso. Eu falei com o Conselho Nacional de Saúde, lá a mesa diretora, por várias vezes. Porque como o Conselho Nacional ele tem, no seu ofício, a responsabilidade de convocar as conferências, ele também teria que intervir junto ao Ministério da Saúde para fazer com que a sexta conferência saísse do papel, né? Tivemos a garantia do Ministério da Saúde que a sexta conferência ia sair o ano passado, né? Não saiu porque houve uma má vontade de gestão da própria CESAI em não sair a sexta conferência, não realizar a sexta conferência. O Conselho Nacional acreditou que a conferência ia sair e terminou a gente passando por mais essa decepção, né? Em relação à implementação das propostas, a gente não fez por uma simples questão, porque a partir do momento que a proposta ela é aprovada na etapa distrital e ela é encaminhada para Brasília, ela vai ser condensada, então ela deixou de ser distrital. A partir do momento que eu defendo que ela seja implementada lá no determinado distrito, eu estou ferindo o princípio da coletividade, porque a gente quer condensar essas propostas para todos. Porque a política, e mesmo respeitando a especificidade, mas a política ela é única. Então, a gente precisa, dentro da política, ter uma proposta que ela precisa atender uma necessidade do povo pataxó em uma determinada aldeia aí na Bahia, mas essa mesma proposta ela também precisa atender, dentro da sua especificidade, o povo potiguara lá na Paraíba. Então, a partir do momento que eu filtro ela, que eu tiro ela da condensação, eu feri o princípio da coletividade. Então, por isso que a gente optou os outros distritos. Eu não estou dizendo que o Distrito Sanitário Especial Indígena, que os povos indígenas da Bahia estão errados. Eu acompanhei aquele acampamento e eu achei uma coisa fabulosa. E era para a gente ter feito os 34 acampamentos no Brasil inteiro, para mostrar para o Estado a nossa preocupação e a insatisfação pela morosidade e irresponsabilidade de gestão do próprio Estado brasileiro, né? Mas, infelizmente, os outros 33 não fizeram, né? A Bahia fez, e graças a Deus que a Bahia fez, que despertou essa atenção, né? Mas, enfim, a gente sempre soma prejuízo, mas nós, povos indígenas, sempre sai na frente. E, mais uma vez, a gente vai sair. Tem uma coisa que a gente precisa fazer, Madalena, e a todos que estão nos ouvindo. A gente fala muito que o plano distrital é a bíblia de cabeceira do conselheiro, que o plano nacional de saúde, ou o plano estadual, ou o plano municipal são as bíblias de cabeceira. A gente faz isso. E eu desafio a muitos conselheiros que participaram de conferência, que usam o relatório da conferência como bíblia de cabeceira.
Não usa. Não usa, não vai lá. Vê, olha, tal proposta que é daqui tem que ser implementada. Raramente um faz isso. Eu, no estado de Pernambuco e aqui no fórum, eu tenho falado muito, pessoal, não use só o PDSI. Pegue o relatório da quinta conferência, que ele é atual. Nós temos lá a proposição que elas não foram implementadas. Vamos fazer uso disso. Essa é a verdadeira Bíblia de cabeceira do conselheiro. Pegue todo esse material, que é muito denso, mas vá diretamente nas especificidades e vamos cobrar, porque a gente gasta dinheiro, o Estado brasileiro gasta dinheiro para realizar uma conferência, é um recurso nosso, do povo brasileiro, porque é proveniente das nossas contribuições, através de impostos, e em determinados momentos, em determinadas realidades, esse recurso que está lá, condensado através de um relatório, ele fica esquecido numa prateleira ou no fundo de uma mala. Então, a gente está fazendo conferência por fazer, a gente precisa fazer justiça. Talvez alguns gestores vão interpretar e olhar assim para dizer, esse cara é enjoado, é indigesto, mas o conselheiro, ele não tem que ser violento, não pode ser violento, mas ele precisa ser indigesto em determinados momentos, e é para fazer com que o Estado veja a gente como o verdadeiro representante do nosso segmento, que seja ele trabalhador, que seja ele usuário. Queria também me agradecer ao professor, agradecer ao Gerry, a Madalena, que há muito tempo não a vejo, minha amiga, né, grande professora, agradecer a todos vocês pela paciência, né? E se eu não fui claro, transparente, estou à disposição para aprender com cada um e com cada um de vocês. Obrigado, sou Gerry. Uma última palavrinha. Pronto. Mais uma vez, só agradecer a sua, Madalena, né, porque aceitaram o meu convite inicial aqui, né? Quando o professor me chamou, eu falei, eu não posso falar sozinho, né? Eu não admito estar num lugar tipo esse e não chamar quem pode mais do que eu, né? E acho, não tenho dúvida nenhuma de ter convidado essas duas pessoas, e que bom que os dois que eu chamei, os dois toparam, né? E eu estava imaginando que um dos dois não pudesse criar agenda, então ficaria eu e mais alguém, mas os dois toparam e eu acho que eu não tenho arrependimento nenhum em relação a isso, porque eu acho que realmente foi uma grande aula. E espero, senhor e Madalena, a gente poder se encontrar em outros momentos, a gente fazendo isso de maneira aí independente desses espaços, né? A gente sabe que a vida está difícil, mas um grande abraço no coração de vocês. Gosto muito do trabalho e de como vocês se posicionam. Muito obrigado. Professor, estamos juntos. Obrigado. Madalena, você está só uma última palavrinha? Está sem o microfone. É sempre desse jeito. Eu quero só fazer uma correçãozinha, se eu não me fiz compreender isso, com relação às propostas da conferência, as quais que foram incluídas no relatório estadual, porque as nacionais é do âmbito nacional, então ela fez parte da política estadual, as propostas da saúde indígena, é isso. E do mais, assim, eu quero agradecer, o momento é pouco, porque eu gosto muito de falar, acho que seria um seminário para um dia todo, né? Eu gosto de falar e as coisas vão fluindo, cada um que fala, você vai pegando um gancho, quando você vê, você está com como é que diz assim, uma toalha de retalho, uma colcha de retalhos, né? Porque conhecimento dos saberes, por isso que eu sempre digo assim, a gente precisa, porque o controle social é um espaço de lutas, de movimentos, né, coletivos. Então, mas para isso a gente precisa se desnudar e unir os conhecimentos, né, saberes populares, de academia, os populares, principalmente, o que traz para a gente, os gestores precisam ouvir, né, esses saberes populares para poder fazer, caminhar de forma que venha trazendo lá, como é que diz assim, lá do território indígena,
todo esse conhecimento das suas necessidades, com suas especificidades, né? Porque cada um tem o seu, a política é única, mas cada um formula de acordo com a sua necessidade, né? Então, precisam-se os gestores locais, que eu digo, dos distritos, ouvir essa população, ouvir cada comunidade, de uma comunidade para outra, como a Bahia é um estado continental, como vocês sabem, são necessidades diferentes, né, para a mesma política. Então, unir esses conhecimentos e, como isso fala, eu já falei, eu torno a reafirmar, a gente ter o conhecimento enquanto conselheiro, enquanto movimento social, de toda essa gama que envolve o desempenho do controle social. Você precisa estar capacitado, a educação permanente tem que ter uma política de educação permanente para o segmento do conselho, não é só para os usuários, não. Principalmente eles, mas os gestores precisam ter essa educação voltadas para a questão do planejamento. Os instrumentos de planejamento, eles só vão funcionar tanto na elaboração como na implementação e no seu monitoramento e avaliação, se realmente os conselheiros tiverem o conhecimento dessa política como um todo. Então, essa união é que vai fazer a força, tanto do controle social informal, que eu não gosto nem de chamar informal, porque quando você fala informal, são os movimentos sociais, e eles são mais do que formalizados, né? E o formal, o controle social, que a gente tanto fala, que é aquele institucionalizados pelo Ministério da Saúde, no caso da saúde. Muito obrigado pelo convite, estou muito grata, estou feliz de ver a carinha de Sou, faz tempo que eu não vejo, saudosa, de vez em quando eu vejo a cara, como diz, né? E todos que aqui nos prestigiaram e participaram da reunião. Obrigada, Danilo, também. Muito obrigado. Bom, só então dizer aos cursistas que a gente tem, na semana que vem a gente vai fazer um trabalho sobre a questão da saúde mental, né, e saúde indígena, e depois a gente já está caminhando para as últimas 2 semanas do nosso curso, né, então todos vocês têm agora o acesso, seja por WhatsApp, seja pelo Moodle, seja pelo Facebook ou e-mail, às atividades. Então agora também os monitores podem ajudar vocês em qualquer dificuldade que vocês tenham, tá bom? Então é isso. Queria agradecer mais uma vez por essa aula maravilhosa, por essa roda que acho que acrescentou muito a todos nós. Então, obrigado, Jerry, obrigado, Issô, obrigado, Madalena, e a gente segue em contato e diálogo. Um grande abraço. Tchau, um grande abraço a todos, boa noite. Bom final de semana. Aliás, assistam a amostra de apoiadores institucionais, está lá gravado, tem a do dia 4, que foi hoje, tem uma fala, a manhã toda foi de experiências exitosas do controle social, acho que para os cursistas, para a gente ouvir novamente, inclusive Fernando Picard estava lá para falar, tinha uma conselheira também, outras conselheiras, então acho que, e o tema foi só realmente controle social. Se você vá lá e pegue no YouTube. Madalena, eu sugiro que você tenha um contato com o professor, pega o link e manda diretamente para o professor, porque ele bota no tá ótimo. Vou fazer. Maravilha. Pode assistir, especialmente a data de hoje, pela manhã, já que o tema está se discutindo aqui é controle social. Vocês vão gostar muito dos trabalhos que os apoiadores institucionais de todo o estado, todos os estados do Brasil estão participando. Aqui a Bahia está apresentando 4 relatos de experiência. Que legal. Eu vou mandar, Danilo, no seu zap, tá bom. Com a programação, aí você publiciza no grupo de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado. Bom final de semana, tchau. Vocês também, bom final de semana. Tá bom, tchau.